Olá amigos, eu sou o Breno Costa, essa é a página Vida no Mundo Espiritual. Para quem não me conhece, eu sou administrador dessa página, sou de Marília, sou palestrante espírita, sou de família espírita, tenho alguns livros escritos, nós temos o canal no YouTube Breno Costa, quem quiser pode assistir as outras aulas lá. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o desdobramento. Hoje é a quinta aula do curso. As primeiras aulas estão no YouTube, essa é a quinta aula. Na primeira aula nós já falamos sobre a necessidade de entender que é espírito. Na segunda aula nós falamos sobre o cordão de prata. Na terceira aula sobre a geografia do mundo espiritual. A quarta aula nós falamos sobre os corpos sutis. E hoje nós vamos falar rapidamente sobre a questão do encontro com entes queridos que já desencarnaram. E é legal que esse é um bate-papo, é uma aula, já resultado desse contato com vocês. Porque eu comecei a receber muitas mensagens a respeito disso. Não, eu quero fazer desdobramento, ou eu sonhei com um ente que desencarnou, minha avó, meu tio, meu marido, meu filho, e eu quero saber se isso foi desdobramento, como que eu posso promover outros encontros. E aí a gente precisa começar a pensar um pouquinho sobre o tema, que o desdobramento e a projeção da consciência, né, que é a mesma coisa, ela não é feita por mera curiosidade. Assim como a reunião mediúnica no Espiritismo, ele tem um objetivo. O objetivo, em primeiro momento, é um atendimento fraternal. É você socorrer espíritos desencarnados que estão precisando de ajuda e socorrer espíritos encarnados que estão precisando de ajuda. Da mesma forma, o desdobramento, em um primeiro momento, ele tem que ser desenvolvido com a ideia de participar de atendimentos fraternos, de conhecer o mundo espiritual no sentido de desenvolver uma mente ligada ao conhecimento do mundo espiritual, da imortalidade, de estar em contato com seus amigos espirituais, procurando viver em sintonia com o Evangelho, fazendo reforma íntima, caridade e tudo mais. Então a gente não pode pensar assim, eu quero aprender a fazer desdobramento para encontrar com meu filho que desencarnou, para encontrar com minha mãe que desencarnou, minha avó, senão já começou do jeito errado. É a mesma coisa da reunião mediúnica. Eu vou desenvolver mediunidade porque eu quero ter uma mensagem do meu pai que é desencarnado. Também está errado. Pode vir a ocorrer. Ou seja, você pode estar participando da reunião mediúnica e receber uma mensagem de um ente querido, ter um encontro com o ente querido. Você pode estar desenvolvendo o desdobramento e se encontrar com o ente querido. Sonhar com o ente querido que você teve, um irmão, um pai, um tio, uma mãe, uma avó. Isso pode acontecer, mas não tem que ser um objeto. O objeto é desenvolver suas faculdades espirituais, entrar em contato com seus amigos espirituais, participar de atendimento fraterno no mundo espiritual, participar de cursos, palestras, nem em reunião mediúnica assessorar no trabalho por meio do desdobramento. O objetivo não tem que ser encontrar com entes queridos. Por que eu vou falar isso? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando você estuda o processo de desencarne, aí eu recomendo o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, você vê que é um processo muito complexo. A pessoa desencarna, passa por uma transição de adaptação no mundo espiritual. E o nosso pensamento chega até eles. Então, quando você perde um ente querido e fica evocando, fica pedindo, seja na reunião mediúnica, seja em desdobramento, seja, eu tenho que encontrar com ele em sonho, vem me visitar, né? Aquela angústia, aquela revolta, aquela tristeza absurda, isso chega em quem desencarnou, isso desequilibra quem desencarnou. E ele está numa fase de adaptação. A pessoa que desencarnou está se adaptando ao mundo espiritual, com a ajuda de amigos espirituais lá. Então a gente tem que fazer o nosso desenvolvimento espiritual com tranquilidade, sabendo que no momento oportuno o ente querido vem visitar.
E quem decide que hora que é o momento oportuno? São nossos amigos espirituais, nossos guias, os trabalhadores, os parentes. Eles sabem a hora correta em que a pessoa que desencarnou, o ente que desencarnou, pode vir visitar. Porque se ele vier antes da hora, ele pode sofrer um desequilíbrio muito grande, porque a saudade é muito intensa. A tristeza, às vezes, é muito intensa, tanto sua quanto dele. Então, a visita vai ser realizada no momento em que ele tem maturidade para realizar. Então, a hora, aqui que a gente tem que trabalhar o sentimento com todas essas informações. Nós, sabendo que a pessoa desencarnou conforme a programação de vida, porque todos nós temos uma programação de vida, sabendo que a lei divina é perfeita e Deus é perfeito, nós temos que trabalhar o sentimento de tristeza, transformando numa saudade gostosa, ou seja, lembrando dos bons momentos, agradecendo a oportunidade de ter vivido junto, rogando muita luz, muita paz, muita paciência, tranquilidade, falando mentalmente, fique calmo, na hora correta vocês vêm nos visitar, na hora que tudo ocorrer bem vocês vêm nos visitar. E aí o espírito lá no mundo espiritual, se equilibrando, se preparando, ele vem visitar no momento correto. E aí pode acontecer de você, em desdobramento, seja projetado do corpo físico, entrar em contato com ele, e aí vai ser um encontro agradável. Você vai se encontrar com ele, ele bem, você bem, será um encontro agradável. Então nós não podemos pensar em desenvolver a faculdade do desdobramento, que é a projeção fora do corpo físico, com vistas a encontrar parentes que desencarnaram ou entes queridos. Isso pode ocorrer e é um caminho natural, mas o objetivo do desdobramento é desenvolver suas faculdades espirituais, é desenvolver sua capacidade de como espírito, interagir no universo divino e assim poder ascender espiritualmente. E também, junto com isso, trabalhando em prol dos outros, né? Na reunião mediúnica ou mesmo integrando equipes de amigos espirituais. Eu vou citar meu exemplo. Eu fui criado com a avó, por isso que eu sou um pouco mimado. E ela desencarnou há um tempo já. E eu sempre tive a faculdade do desdobramento, eu sempre participei de reunião mediúnica, mas em nenhum momento, em nenhum instante, eu pedi um encontro. Eu sabia que iria ocorrer na hora que tinha que ocorrer, na hora que seria saudável para ela e na hora que seria saudável para mim. Então eu aguardei pacientemente, nem pensando nisso, só orando para ela, mandando luz, paz, tranquilidade, até que em um momento, em um desdobramento, eu fui levado até a instituição que ela estava, e nessa instituição nós conversamos, ela estava se adaptando, ainda se adaptando, isso foram anos depois, ainda se adaptando ao mundo espiritual, é normal demorar um pouquinho mesmo para se adaptar, na saudade intensa e tudo mais. Então, eu aguardei esse momento, é assim que a gente tem que pensar, tanto em reunião mediúnica quanto em desdobramento. Eu estou falando isso para vocês porque muita gente que está participando na página, vendo o curso no YouTube, manda relatos e às vezes a gente percebe uma certa angústia, né? A pessoa, é comum falar do sonho. E o que é um sonho? Nós vamos estudar isso de forma mais detalhada, mas o sonho é uma lembrança fragmentada de um desdobramento que você teve. Claro que pode ser só um desvaneio, mas costuma ser essa lembrança fragmentada. E como que você vai diferenciar quando foi imaginativo, ou seja, não aconteceu nada, você só ficou dormindo e isso ficou na sua cabeça, e quando foi um real encontro, você vivenciou esse encontro com o seu ente querido? Quando que você vai diferenciar um do outro? Pela análise, tem que analisar. Foi intenso? Foi lógico? Você lembra de sensações até mesmo físicas, ou seja, você pisando, você abraçando, se tocando, tudo faz parte da sua lembrança desse encontro? Se for lógico, for racional, for intenso, ter lembranças físicas disso, vai te ajudar a construir e entender que foi um desdobramento. Você encontrou realmente com a pessoa.
Se foi muito imaginativo e lógico, muito abstrato, dificilmente foi um encontro. Então é assim que você vai com o tempo, isso não só com encontros, mas desdobramentos, para você saber se eu me desdobrei ou não. É uma forma de você estar diferenciando. Mas o que eu quero que vocês gravem é isso. O objetivo do desdobramento não é o encontro com entes queridos. Mais do que isso, nós temos que entender que quem desencarnou precisa de paz, harmonia, tranquilidade, de boas vibrações. Você que ficou tem que trabalhar seu sentimento na fé, na resignação, na aceitação, continuando a viver aqui, sabendo que agora ele está vivendo lá, orando paz e amor e luz para quem já foi. É bom citar, para quem gosta de ler, Memórias de um Suicida, tem um relato de uma pessoa, um espírito, aí era o contrário, o espírito lá desencarnado, muito angustiado, estava na instituição e queria vir visitar os espíritos, os parentes encarnados. E todos os dirigentes falavam, não faz isso, não chegou a hora, você vai se desequilibrar. Ele insistiu, entre o livre-arbítrio, deixaram ele vir visitar. Quando chegou, se desequilibrou, precisou ser internado, precisou entrar em tratamento. No livro Os Mensageiros, a mesma coisa. Quando André Luiz está numa instituição, ele conhece um dos trabalhadores da instituição, em que o dirigente da instituição fala para o trabalhador, não é ainda o momento de você ir visitar. Você tem que aguardar com mais paciência, com mais calma, você ainda não tem equilíbrio. Ou seja, os amigos espirituais sabem a hora em que o espírito ente querido que desencarnou pode vir visitar de forma tranquila, né? Muitas vezes eles atingem um equilíbrio de se tornar até mesmo um espírito protetor da família, né? Quando ele atinge um equilíbrio espiritual, emocional, e isso é vantajoso para todos, né? É algo que vai acrescentar para todos, ele se torna um espírito protetor. Então a gente tem que ter essa tranquilidade, trabalhar o sentimento nesse sentido. Claro que é normal a saudade, é normal vir uma tristeza, mas a gente tem que trabalhar esse sentimento. Wanderlei, meu amigo, perdi minha mãe há 2 anos, sinto falta dela. Fiz de tudo para ajudá-la, mas infelizmente no momento que ela mais precisar de mim, eu falei. Então, Wanderlei, tem que entender que é natural, é o que eu falei, é natural o sentimento de saudade, é natural o sentimento de tristeza, é algo que vem naturalmente, né? Não tem como não sentir falta de quem a gente ama, só que a gente tem que entender que a pessoa desencarnou, seguindo uma programação de vida dela, agora ela continua viva no universo espiritual e você continua vivo aqui. Você tem que trabalhar esse sentimento, né, de fé, de resignação, orando, mandando boas vibrações para ela. E ver se esse seu sentimento de achar que você falhou não está ligado a outras falhas ao longo da vida, que aí você vai ter que trabalhar, né? E vamos falar então rapidamente das técnicas. Se alguém tiver mais pergunta, pode colocar que a gente vai tentando responder. Se não responder agora, responde, seja na próxima aula, seja no próprio bate-papo. A gente já falou de algumas questões, né, para quem quer começar a desenvolver o desdobramento. Primeiro, tem que adotar no dia a dia a oração, a meditação diária mesmo, para desenvolver a mente, para elevar o padrão vibratório e a ter desdobramento agradável, estar em sintonia com o seu guia espiritual. Além disso, nós falamos do Evangelho no Lar, que é semanalmente você se reunir com a sua família e estudar o Evangelho. Você vai criando uma atmosfera psíquica agradável para a sua família. E assim também na sua casa. Quando você fizer o desdobramento, vai ser um desdobramento mais agradável. Nós ensinamos a importância de você, em meditação, mentalizar o seu corpo. Desenhar o seu corpo mesmo, imaginando assim a luz entrando na sua mente, na sua cabeça e descendo por todo o corpo, fazendo um desenho dele, um desenho mental. Você vai trazendo para o seu consciente o desenho do seu corpo. Isso ajuda na projeção. Falamos da catalepsia, que é o fato de você, isso muita gente já passou sem nem saber que é desdobramento, é você achar que acordou e não conseguir se mexer. Por quê? Porque é um desdobramento não completo, né? Você é uma fase pré-projetiva que você está. Então, nós ensinamos isso na aula passada, o que é e como trabalhar isso. E hoje o que a gente queria